muitas medidas têm sido adotadas para a contenção da pandemia. No âmbito jurídico, diversas dessas medidas estão previstas na Lei 13.979. Em 15 de abril de 2020, a medida provisória 951 introduziu alguns dispositivos, dentre eles o artigo 6D, que prevê a suspensão do prazo prescricional para aplicação de sanções administrativas. A primeira ressalva a ser feita é que não se trata propriamente de um prazo prescricional, mas sim de um prazo decadencial. A prescrição é um instituto voltado ao exercício do direito de ação. E o que a medida provisória está regulando é o exercício de um dever-poder, de uma competência da administração de apurar a prática de determinados atos ilícitos para aplicação de sanções administrativas. Então, portanto, o correto seria se especificar que esse prazo é um prazo decadencial. Essa suspensão, ela vai se aplicar a quaisquer sanções administrativas? Não. O artigo 6D especifica que o âmbito de abrangência envolve sanções da Lei 866, da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, da Lei 12.462, que envolve as questões relacionadas ao RDC. Portanto, sanções administrativas previstas na Lei 13.303 e na Lei Orgânica do TCU, na Lei 8.443, não estão abarcadas por esse dispositivo do artigo 6D. Esse prazo de suspensão, ele funciona de qual maneira? O prazo que já estiver em curso no processo administrativo, ele não vai ser ampliado. O que ocorre é que vai haver a paralisação da contagem desse prazo. Depois que as circunstâncias que ensejaram a imposição dessa suspensão estiverem eliminadas, que tiver passado esse cenário de crise, o prazo é retomado. A lei não indica por quanto tempo essa suspensão vai perdurar. Imagina-se que esse prazo deve perdurar enquanto as questões da normalidade estiverem presentes. Mas é importante ressaltar que se esse quadro perdurar por um período de tempo muito longo, a administração vai ter de reavaliar e pensar em instrumentos que possibilitem o desenvolvimento dessa competência. Esses institutos da decadência e da prescrição, eles são previstos para assegurar aos particulares segurança jurídica na prática de determinados atos. Então, as expectativas depositadas devem ser respeitadas. No entanto, o quadro de anormalidade impõe uma revisitação desses institutos para que outros valores fundamentais em causa possam ser concretizados. Então, como funciona esse processo de apuração das penalidades? Ele é exercido por meio de um processo administrativo. Em relação a licitações e contratações administrativas, esse processo vai demandar uma atuação da administração no sentido da verificação se o objeto entregue é satisfatório, se a prestação executada observa o cronograma estabelecido, se foi efetivamente executado ou não. Então, muitas dessas atuações são in loco e a administração está sujeita à observância dessas medidas emergenciais que envolvem, por exemplo, a restrição à circulação de pessoas. Então, muitos órgãos públicos estão fechados, muitos agentes públicos não conseguem executar essas tarefas. Então, por essa razão, é necessária a suspensão desse prazo e, inclusive, a administração deve ter muita cautela com relação à aplicação da sanção administrativa nesse cenário de pandemia, porque muitos dos setores que vão fornecer serviços e bens para essas medidas emergenciais serem implementadas podem envolver algum fornecedor que venha a ser sancionado e que pratique algum ato ilícito. Então, a administração deve observar nesse momento se a imposição dessa sanção pode restringir o universo de fornecedores. Com isso, não se pretende impedir o sancionamento
daqueles sujeitos que praticam um ato ilícito e irregular, mas sim observar que há valores que precisam ser protegidos e que a obtenção de serviços e bens nesse momento tem de ser valorizada. Então, se houver restrição desse universo de fornecedores, é importante que a administração postergue a aplicação dessa sanção, até porque a própria Lei 13.979 prevê a possibilidade de contratar sujeitos, inclusive, que já foram apenados com sanção de inidoneidade, se não houver outro fornecedor que possa atender a determinada demanda. Então, essa suspensão do prazo também possibilita essa cautela de aplicação do sancionamento. É importante também se ter em vista que os efeitos que são produzidos por essa medida provisória, eles devem ser observados independentemente da conversão em lei desse texto, porque a suspensão do prazo vai produzir uma série de impactos na esfera dos privados, em relação às atividades da administração. Então, isso tem de ser observado e permanecer ao longo do tempo. Olá, meu nome é Alexandre Wagner Nester e eu vou falar sobre o pregão eletrônico simplificado que foi disciplinado pela Lei 13.979. Essa lei que foi editada em 7 de fevereiro desse ano e posteriormente alterada, complementada pelas medidas provisórias 926 e 951, e que alterou pontualmente e de modo significativo o sistema de contratações públicas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19. Mas antes, e mais importante até do que expor os detalhes do funcionamento dessa nova modalidade de licitação, por assim dizer, é importante falar um pouco do contexto em que esse pregão está inserido. Eu farei isso para tentar entender e explicar o motivo pelo qual, ou a finalidade para a qual, a lei tratou desse pregão eletrônico simplificado nesse contexto de pandemia em que estamos vivendo. A Lei 13.979, juntamente com outros tantos atos normativos que vêm sendo editados apressadamente e em todas as esferas federativas, formam um emaranhado legislativo que eu diria um tanto quanto perigoso, porque as consequências negativas da aplicação desordenada dessas normas serão sentidas no futuro e talvez durante muito tempo e terão que ser resolvidas por nós, aplicadores de direito, e pelo Poder Judiciário. Eu arriscaria dizer até antes que várias dessas normas podem ser consideradas desnecessárias, pois já existem dispositivos no direito positivo para tratar desse tipo de situação de emergência que estamos passando, mas este, enfim, é o cenário normativo que foi posto e que nós teremos que enfrentar. Eu vou focar especificamente na Lei Federal 13.979 do que ela disciplina a respeito do tema. A lei estabeleceu uma nova sistemática, que é temporária, com regras simplificadas para a realização de pregões eletrônicos que tenham por objetivo a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência. Mas a lei também previu uma hipótese específica e também temporária de dispensa de licitação para essa mesma finalidade, para a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao atendimento da emergência. E também deixou expressa a lei também deixou expressa a possibilidade de requisição administrativa de bens e serviços privados. Ou seja, trata-se da normatização da requisição de propriedade privada pelo Estado, que é um instituto de uso raro, que está previsto no artigo 5º, 25 da Constituição, para os casos de iminente perigo público. E que agora ganha destaque, então, para combater situações de calamidade geradas pela Covid, mediante o pagamento de justa indenização, conforme prevê a lei. Mas a questão que surge, enfim, a partir dessas regras, ou de uma leitura apressada dessas regras, é que a Lei 13.979 teria então permitido que todas as contratações públicas relacionadas com o combate à pandemia podem ser feitas diretamente por dispensa, ou até mesmo requisição administrativa. Isso tem sido afirmado por muitos operadores do direito e tem sido aplicado na prática por diversos agentes públicos. Contudo, essa conclusão não me parece estar correta. Eu acredito que a interpretação sistemática da Lei 13.979 possa conduzir a uma conclusão diversa. Eu entendo que o que a lei
não foi estabelecer um regime de exceção para todas as contratações públicas vinculadas ao combate da Covid-19, permitindo que sejam feitos todos por dispensa. Nem muito menos criou uma espécie de carta branca para a realização de aquisições forçadas da propriedade privada. Afinal, a própria lei menciona expressamente a contratação por meio de pregão eletrônico e, mais do que isso, estabelece um procedimento específico, algumas regras específicas para esse tipo de pregão. E que é precisamente o que se convencionou chamado de pregão eletrônico simplificado. O que a lei faz, portanto, me parece, é oferecer diferentes mecanismos para que a administração pública possa enfrentar situações de emergência na medida da necessidade concreta que se apresenta em cada momento. É verdade que a situação toda da pandemia acaba ensejando, em nome da saúde pública, uma certa tentação para a utilização de mecanismos de força, ou seja, utilização de soluções que implicam o sacrifício de determinados direitos de uma pessoa, de um grupo, de uma minoria, em benefício do interesse geral, da maioria. E talvez o uso de mecanismos de força possa até ser adequado em determinadas circunstâncias muito excepcionais, mas essa não é a regra. Essa não é a regra, não é dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, continua sendo imprescindível avaliar a situação concreta e decidir qual o mecanismo mais adequado para cada circunstância, sempre tendo como premissas os princípios da isonomia e da maior vantajosidade, que são princípios básicos para qualquer contratação pública. A emergência é presumida pela lei e consiste precisamente na sucessão de eventos vinculados à pandemia, mas a via contratual continua sendo a regra. Logo, se o poder público pretender valer-se de bens e serviços privados, mesmo em vista das atuais circunstâncias, deve respeitar o devido processo, deve fundamentar suas decisões e deve fazer o uso da via contratual. Ou seja, mesmo no contexto da pandemia, sempre que for possível, sempre que houver tempo hábil, a contratação deve ser precedida de licitação e para isso serve o pregão eletrônico simplificado. Em casos excepcionais, quando não for possível aguardar o trâmite do processo licitatório, nem mesmo o trâmite do pregão eletrônico simplificado, a contratação pode ser feita por dispensa. E somente em casos excepcionalíssimos, por assim dizer, situações em que houver uma emergência insuperável, que exige uma atuação imediata do agente para salvar uma vida, quando for impossível aguardar qualquer procedimento prévio de contratação, mesmo de dispensa, aí sim poderá ser admitida a requisição forçada de bens e de serviços privados. Mas então, quanto ao pregão eletrônico simplificado, propriamente, convém explicar no que ele efetivamente consiste. Basicamente, é o mesmo processo de pregão eletrônico, mas com algumas pequenas variáveis introduzidas para torná-lo mais ágil e mais rápido e, nesse sentido, mais eficiente. E são 4, específicas para o pregão. A dispensa dos estudos técnicos preliminares referidos no artigo 3º, inciso 4 do Decreto 10.024, que disciplina o pregão. A redução dos prazos do procedimento pela metade. A eliminação do efeito suspensivo para os recursos administrativos eventualmente interpostos no curso do processo. E a dispensa de audiência pública. Vale a pena conferir as novas funcionalidades que estão sendo implementadas pelo governo federal no site Comprasnet para adaptar precisamente o pregão para essas novas previsões. Ou seja, o pregão eletrônico, essas 4 regras que simplificam o pregão eletrônico para as contratações vinculadas à pandemia, já está disponível para utilização pela administração pública. O que resta agora é planejar melhor e colocar isso em prática. E é isso que se espera da administração pública nesse momento. Em resumo, e para finalizar, a ponderação final que eu faço é de que não é porque a lei permite a dispensa ou até mesmo a requisição administrativa, requisição forçada, que essas formas devem ser utilizadas de modo indiscriminado como regra. Nem mesmo a dimensão dos interesses em jogo é compatível com a eliminação de formalidades e com a realização de contratações desastrosas ou desvantajosas. Optar por requisições administrativas ou contratações diretas, em qualquer caso, especialmente para contratações de valor elevado, pode revelar-se algo muito questionável, inclusive pelo risco de responsabilização posterior da própria autoridade que praticou o ato. Será muito mais adequado, portanto, utilizar um pregão simplificado, quando houver tempo hábil,
E para essas contratações, para se afastar controvérsias futuras sobre isonomia e vantajosidade, porque essa modalidade, no final das contas, é a que garante de uma forma mais adequada esses princípios básicos da contratação pública. Em suma, a publicidade e a oportunidade para todos os potenciais interessados devem ser observadas, ainda que se trate de atender necessidades que envolvem a proteção de vidas humanas. Muito obrigado. Eu vou comentar a regra do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 13.979, cuja redação foi dada pela medida provisória 926. A redação é a seguinte: parágrafo 3º do artigo 4º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. A primeira ponderação é que essa hipótese é claramente uma hipótese de inexigibilidade de licitação, apesar de o parágrafo 3º estar inserido no artigo 4º, que trata de dispensa de licitação. A redação, evidentemente, remete a uma hipótese de inexigibilidade de licitação na medida em que a competição é inviável, porque há a constatação de que há apenas um fornecedor possível para a administração. Então, essa hipótese é, evidentemente, de inexigibilidade de licitação. A segunda ponderação é acerca dos tipos de sanção que essa regra afasta. Apesar de a lei se referir expressamente a duas espécies de sanção, que são a declaração de inidoneidade e a suspensão do direito de licitar e contratar com o poder público, parece-me que a regra se aplica também a outras sanções administrativas cujos efeitos sejam idênticos, de proibição de contratação com a administração pública. Então, existem outras sanções administrativas previstas na legislação brasileira, cujos efeitos são idênticos ao da declaração de inidoneidade e da suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pública, no tocante aos efeitos de impedir a empresa, a pessoa sancionada, de firmar contrato administrativo. Então, me parece que não faz sentido aplicar exclusivamente essa regra para o afastamento dessas duas hipóteses, que são as sanções tradicionais previstas na Lei 8.666, e que é devido também aplicar o afastamento dos efeitos de outras sanções cujos efeitos são similares, tais como, por exemplo, a sanção da Lei do Pregão, da Lei 10.520, que é de impedimento de contratar com a administração, e da Lei das Estatais, da Lei do RDC, todas as sanções cujos efeitos sejam proibição de contratar com a administração devem ser afastadas por meio dessa mesma regra. O terceiro ponto que pode gerar alguma dúvida de interpretação é se o afastamento dos efeitos da sanção poderia ser aplicado também em hipóteses de licitação ou apenas de contratação direta. Nesse caso, me parece que uma interpretação extensiva é difícil na medida em que a lei expressamente exige que se comprove que se trata de um único fornecedor do bem ou serviço a ser adquirido. Parece problemático estender essa hipótese de afastamento dos efeitos da sanção para que a empresa seja admitida em licitações em que não seja a fornecedora exclusiva do bem ou do serviço. E uma primeira observação crítica que eu faço é se não faria sentido que assim o fosse, né? Apesar de não defender essa interpretação por entender ser contrária à redação da lei,
O fato é que a medida provisória 926 ainda não foi convertida em lei, está em trâmite no Congresso, ainda há então uma oportunidade para aperfeiçoamento dessa redação e me parece fazer sentido estender essa regra também para hipóteses de licitação. Então, imagine o seguinte cenário. Há um universo de potenciais licitantes para administração de determinado serviço ou bem e uma empresa está impedida de contratar e de participar da licitação. Não faria sentido afastar também a sanção para esses fins de enfrentamento da pandemia, de momento crítico em que a administração precisa, em que há dificuldades tanto de condições quanto de preço? Me parece que faria muito sentido em permitir também que essas empresas sancionadas participassem de processos licitatórios e pudessem ampliar o universo de potenciais fornecedores da administração. Eu faço agora algumas observações para além da Lei 13.979. A primeira delas é se a regra tal como está hoje não faria sentido também de ser estendida por meio de uma alteração legislativa na atual Lei de Licitações, se não faria sentido dela ser estendida para outras contratações que não as do âmbito da Lei 13.979 de enfrentamento da pandemia. E justifico o meu raciocínio. Se a administração tem necessidade de contratar algum bem ou serviço e há um fornecedor exclusivo que esteja sancionado, não faria sentido também afastar os efeitos da sanção? Ou se permite que a administração se prive daquela necessidade porque há uma sanção ao fornecedor exclusivo? Me parece fazer muito sentido em estender essa regra para além da Lei 13.979. Uma outra ponderação é acerca dos efeitos socioeconômicos da crise, da pandemia causada pelo coronavírus. Certamente haverá consequências muito graves no âmbito econômico e o Estado brasileiro já está anunciando diversas medidas de incentivo à economia, e as contratações públicas são um instrumento de política pública muito importante e eficiente, e faria sentido pensar em reduzir os efeitos ou afastar os efeitos de sanções de proibição de contratar como medida de fomento a determinados setores econômicos e que se promovesse uma espécie de reabilitação dessas empresas atualmente sancionadas para que elas voltassem ao mercado econômico e pudessem acessar os contratos administrativos. Há uma similaridade nesse cenário com o que vem sendo praticado em relação à recuperação judicial de empresas. Havia uma interpretação mais restritiva anteriormente, que vem sendo crescentemente flexibilizada pelo Poder Judiciário, no sentido de permitir a participação de empresas em recuperação judicial em licitações e contratos com a administração pública. E o fundamento para isso é a função social da empresa e a necessidade de que essas empresas em dificuldades econômicas possam contratar com a administração pública e eventualmente até sair dessa situação de dificuldade. Pelos mesmos fundamentos similares, eu entendo que o afastamento dos efeitos de sanções de proibição de contratar com a administração pública deva ser cogitado em uma reforma legislativa. Em geral, o advento dessa crise é uma boa oportunidade para refletir sobre reformas às leis de licitações, lei de licitações públicas e principalmente no tocante ao regime de infrações administrativas e sanções.
fica evidente pela inserção dessa regra na Lei 13.979 sobre os efeitos adversos do sistema tradicional de sanções atualmente vigente. Esse sistema está claramente obsoleto e é uma boa oportunidade para se refletir sobre mudanças e pensar em novas formas de combater infrações, que não por meio de sanções extremamente rígidas de afastamento definitivo das empresas, de licitações e contratos administrativos. Muito obrigado. Olá, bom dia. Sou Fernão Justin de Oliveira e falarei poucos minutos sobre 10 pontos de alerta na dispensa de licitação por Covid-19. Lei 13.979, artigos 4º a 6º, com inclusões relevantes, como a do artigo 4º-B, pela medida provisória 926. Em que prestar atenção? O que nessa dispensa é sensível ou mais sensível ao controle externo? Primeiro, a dispensa por calamidade pública do artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666, continua aplicável, inclusive, durante a epidemia, porém para objeto não abrangido pela Lei 13.979. Por exemplo, os casos de aquisições de necessidade imediata, mas vinculados ao combate à epidemia apenas de modo derivado ou acessório. Em ambas as dispensas, o contratante tem o dever de escolher a melhor solução possível, vedado o contrato desvantajoso. Significa o desembolso estatal limitado ao necessário e suficiente para satisfazer os direitos fundamentais envolvidos. O preço elevado do objeto nem sempre será um sintoma contrário à vantajosidade. Isso está refletido na Lei 13.979, precisamente no artigo 4º-E, parágrafo 3º, que admite a aquisição por valor superior ao do orçamento estatal, desde que comprovada uma oscilação de preço não induzida. Um caso de dispensa por Covid-19 pouco ou nada vantajosa seria para uma compra ou serviço por preço inferior a R$ 176 mil, exceto serviços de engenharia até R$ 330 mil, porque o artigo 6º-A da Lei 13.979 elevou para essas quantias o suprimento de fundos para aquisição direta e imediata com o cartão de pagamento do governo. Segundo, os 10 pontos de alerta, também para efeito de controle externo na dispensa de licitação da Lei 13.979. Número 1. Quando cabe dispensa e não o pregão simplificado do artigo 4G. Número 2. Objeto pertinente com a finalidade. O artigo 4º caput vincula aquisições públicas ao enfrentamento da epidemia. 3. O cumprimento presumido de condições da dispensa, comandado pelo artigo 4º-B em 4 incisos. 4. A vigência temporária da dispensa e pelo parágrafo 1º do artigo 4º será enquanto perdurar a situação de emergência declarada no país. 5. Publicidade virtual imediata comandada pelo parágrafo 2º do artigo 4º. 6. Simplificação da fase interna. O artigo 4º-E, parágrafo 3º, prevê o termo de referência simplificado, o projeto básico simplificado e uma sumária estimativa de preços. 7.
atenuação dos requisitos de habilitação. O parágrafo 3º do artigo 4º admite contratar empresa suspensa ou inidônea desde que a única fornecedora. 8. Já na fase contratual, alteração de até 50% do valor contratado pelo artigo 4º-I. 9. Extensão da dispensa para registro de preços nacional, conforme os parágrafos 4º a 6º do artigo 4º. E número 10, a vigência dos contratos derivados será por 6 meses, prorrogáveis enquanto houver os efeitos da emergência de saúde pública a enfrentar. Vários desses temas são analisados em apresentações de outros coautores do livro Covid-19 e o Direito Brasileiro, como O Cabimento do Pregão, por Alexandre Nester, e sobre requisitos de habilitação, por Marçal Justen Neto, dentre mais de 20 autores. De minha parte, eu enfoco o número 3 dessa lista, as condições para a dispensa de licitação que os incisos do artigo 4º-B consideram cumpridos. Começo pelo último deles. O inciso 4 presume que se contratou a parcela necessária, ou seja, não excessiva para o atendimento da situação de emergência. É hipótese de presunção relativa. O quantitativo não é uma referência externa ao contrato e nem à decisão do agente. Ele praticará ato decisório ao dimensionar o quantitativo, portanto sujeito a controle da conduta. Mas, diversamente, os 3 primeiros incisos do artigo 4º-B descrevem todos presunção absoluta. Inciso 1, a situação de emergência em si. Inciso 2, o dever de enfrentamento dessa emergência. E o inciso 3, o risco de perigo ao indivíduo cidadão. A notoriedade desses fatos não depende da conduta do agente público e nem são passíveis de prova em contrário. Na prática, a Lei 13.979 elimina a justificativa pela dispensa de licitação por Covid-19 e torna os 3 fatos geradores, apenas eles, imunes à impugnação, o que inclui, nesse particular, o controle externo. E, por fim, concluo, retornando ao número 2 da lista, que é o vínculo de pertinência entre o objeto da dispensa e o combate à epidemia. O artigo 4º caput contém o núcleo da dispensa por Covid-19 quando descreve que os bens, serviços e insumos adquiridos serão destinados ao enfrentamento da emergência. Essa é a exata expressão da lei. Trata-se do vínculo de pertinência referido pelo professor Marçal em artigo que integra o livro ora lançado. A formação desse vínculo deve tornar-se uma referência importante ao controle externo, ao lado das diretrizes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 22 e parágrafo 1º, que comandam ponderar as circunstâncias práticas que sujeitaram condutas e decisões. Eu encerro aqui, agradeço a atenção e fico disponível para aprofundar e debater. Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Lima, eu sou diretor da HKA. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse webinar aqui hoje. E a minha apresentação aqui hoje tem como objetivo principal discutir algumas orientações práticas para os executantes de obra, públicas e privadas, que sofreram e vêm sofrendo com os atrasos e interrupções em seus projetos causados pelas ações e reações ao Covid-19.
Nossa visão sobre esse aspecto é com foco estritamente técnico, né, e podemos dizer que são as melhores práticas para suportar possíveis pedidos de extensão de prazo e de custos adicionais decorrentes de descontinuidade e do desequilíbrio econômico-financeiro. É importante observarmos que a continuidade das atividades de obras, propriamente dita, tem sido defendida por grande parte das comissões e instituições que representam o setor da construção. Obviamente, essa continuidade ela é defendida desde que sejam adotadas as medidas e ferramentas para prover os trabalhadores a segurança necessária para a continuidade de suas atividades, né? O que nós temos observado é que as mudanças elas incluem desde ações simples, como a necessidade de adequação de canteiros de obra, como restrição de circulação em carros, em ônibus, até em elevadores das obras, né? O pessoal tem evitado células de trabalho numerosas, tem restringido o número de pessoas nas atividades, disponibilização de álcool em gel nas dependências comunitárias do canteiro, para todos os colaboradores terem acesso ao álcool, lavagem diária e asepsia de equipamentos e vestimentas, aferição de temperatura dos colaboradores todos os dias, né? Além de utilização de luvas, máscara para todo efetivo, e a redefinição dos turnos para entrada no trabalho, almoço e saída, de forma a evitar aglomerações, né? Então, apesar dessas ações parecerem simples, né, nós podemos afirmar que, de certa forma, elas já impactam no custo e no prazo da obra, né? Além dessas ações que são relativamente simples, em alguns casos, a indisponibilidade de insumos, de equipamentos e de recursos humanos vem tornando inviável, né, por completo a execução de alguns empreendimentos e, em alguns casos, levando ao replanejamento da obra e até a suspensão de contratos, né? Estas circunstâncias têm produzido um impacto relevante no âmbito dos contratos de construção e montagem, né, com o aumento dos custos diretos e indiretos, certamente resultando em desaceleração ou até descontinuidade. Então, nesse contexto, nós entendemos que uma série de medidas podem e devem ser tomadas pelos executantes de obra com o intuito de registrar as evidências que comprovem a necessidade de adequação do contrato às novas circunstâncias. E dentro desse ambiente, a primeira questão que as empresas enfrentam é: nós vamos continuar com a execução do contrato sob as condições de menor eficácia? Qual que é a real urgência da obra? Precisamos continuar? Qual que é o custo para se continuar? Ou, uma outra questão, vamos suspender o contrato. Qual que será o custo para desmobilizar e depois remobilizar esse contrato? Então, são questões que são complexas tecnicamente e devem ser estudadas caso a caso para que se tome uma decisão. Além disso, né, é importante relembrarmos que muitos empreendimentos têm encontrado um problema de desabastecimento ou oneração de insumos utilizáveis na execução das obras, né? Então, é importante que se verifique também que, se a matriz de risco dos contratos, esse tipo de risco pode estar estabelecido, né? Porque são riscos alocáveis à responsabilidade de qualquer uma das partes, né? Então, é importante que se verifique o próprio contrato, se existe, o que se rege a respeito da oneração de insumos utilizáveis na execução da obra. Então, superada, né, a etapa de verificação das alocações de risco e a etapa de qual será a condução da obra, né, se irão suspender ou prosseguir na condição atual, é necessário que se apresente uma documentação detalhada e explicativa acerca dos custos adicionais que ocorreram e que vão ocorrer em decorrência da suspensão contratual, rescisão ou perda de produtividade ou extensão de prazo, né, que são necessários para reequilíbrio do contrato.
essas evidências devem ser objetivamente demonstradas e documentadas. Para apoiar e fundamentar adequadamente os pedidos, nós sugerimos, primeiramente, que o executante mantenha e atualize diariamente os registros do empreendimento, tais como atas de reunião, RDOs, cartas, toda a documentação contratual. Então, assim, é importante que se verifique que todos os avisos contratuais necessários sejam fornecidos no prazo, incluindo qualquer particularização necessária. É importante também registrar as decisões tomadas ou que se propõe a tomar em resposta à pandemia, como desaceleração da obra, fechamento do site, medidas ou ações discretas específicas e comunicá-las às partes relevantes. Às vezes tem que comunicar o sindicato ou algum órgão específico, o CREA. Então é importante que essas comunicações sejam tomadas. No que tange ao aumento de preços, comprovação do aumento de preço, é importante que se busque não só os valores dos fornecedores da obra, mas que se busquem referências externas e objetivas, como relatórios produzidos por entidades relevantes do setor, revistas de abordagem técnica que divulguem a variação, para que não se fique restrito a um fornecedor exclusivo da obra. Além disso, é importante colocar um sistema de registros para os atrasos e custos adicionais que decorreram das ações do Covid e manter a parte contratante constantemente, regularmente informada, atualizada. Os registros, que são usuais, mas que é importante verificação e aferição, são as curvas de avanço físico, comparando o previsto com o real, os histogramas previsto versus o real, as produtividades das principais atividades, frentes de trabalho que não podem prosseguir e são realocadas para outras atividades, subcontratados que estão atrasados ou impedidos de desempenhar suas atividades, atraso na fabricação de equipamentos, quando se tem alguns equipamentos importados, muitos países pararam completamente com as fabricações, e isso impacta diretamente. Então é importante ter as comunicações com o fabricante, os status de fabricação. É importante também o registro de funcionários que estão em quarentena. Isso nós vimos observando que o pessoal que trabalha embarcado, eles têm sofrido muito com a questão da quarentena, eles têm que hoje fazer uma quarentena antes do embarque, ficar isolado antes do embarque, aí embarcam e depois do embarque ficam isolados novamente. Então tem um impacto muito grande para esse pessoal. Então, assim, são pontos que nós entendemos que devem ser tomadas atenção, e o registro tem que ser feito muito adequadamente para que, quando entrem numa disputa, que as pessoas envolvidas tenham as documentações pertinentes para análise. Então, além desses pontos que nós colocamos, é fundamental a verificação de integridade do cronograma e o impacto no caminho crítico da obra. É importante a gente relembrar que existem práticas recomendadas internacionalmente sobre a análise de atraso e a análise de perda de produtividade. Sobre a análise de atraso, uma das práticas mais reconhecidas é a 29R03, que é a análise investigativa de cronograma da ACE, que é a Associação para Desenvolvimento de Engenharia de Custos, uma entidade internacional. E o cronograma da obra é o insumo principal para fazer essa análise. Por isso que a gente entende que a verificação da integridade do cronograma como insumo chave para esse tipo de análise seja feito. Nós temos participado de várias perícias e assistências técnicas, e a gente vê por diversas vezes que existem cronogramas na obra, mas quando a gente pega para verificar a integridade do cronograma, os cronogramas eles não servem para fazer uma análise de impacto. Então é importante que se verifique a lógica do cronograma, as folgas, os tipos de relações, as datas fixas no cronograma, se os recursos estão alocados ou não. Então existem uma série de regras para que se verifique a integridade do cronograma, e isso a gente entende que deve ser mantido. Feita a verificação dessa integridade,
né, o expert ele vai escolher a metodologia mais adequada, dentro da sua experiência. Então, depois dessa análise do cronograma, um outro ponto importante, né, uma outra recomendação importante, é como estimar a perda de produtividade, que é a norma 25R03 também da ACE. Né? Nunca é demais enfatizarmos que o cálculo de perda de produtividade não é um exercício simples, é um exercício complexo, né, e existem diversas maneiras de se fazer esse estudo. Né? Então, basicamente, nós podemos dividir, né, entre estudos mais específicos, que são mais aceitos. Né? Esses estudos mais específicos eles dependem de informações mais detalhadas sobre as produtividades do projeto. Né? Então, os registros das atividades, das produtividades previstas, das produtividades alcançadas têm que ser muito bem feitos. Estudos mais generalizados, que são a base de custos, né, que são como custo total modificado, que dependem de algumas ações específicas, como se verifique se o orçamento do empreiteiro era adequado, isento de erros, se os custos reais são razoáveis, né, se a contratada for responsável por eventos que levaram à perda de produtividade. Então, quanto mais detalhado as informações de produtividade tiverem, os estudos específicos podem ser utilizados e eles certamente são mais aceitos. Então, de uma forma geral, né, a gente entende que para fazer uma análise dos pedidos decorrentes das ações implementadas em consequência do Covid, a gente precisa analisar a matriz do contrato, né, e a sua análise, obviamente, jurídica em paralelo, com a verificação da qualidade das evidências que comprovem os impactos nas ações da cadeia de suprimentos, recursos e no próprio desempenho da contratante. Muita importância deve ser dada à capacidade de demonstrar objetivamente os efeitos do Covid através dos registros utilizados. Né? Eles têm que estar atualizados e têm que ser precisos. Em razão da pandemia da Covid-19, o Congresso Nacional editou a Lei 13.979 de 2020, que contém uma série de medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública. Muitas dessas novas regras da nova lei foram introduzidas pela MP 926 de 2020, que contém previsões específicas sobre as contratações públicas. Muitas dessas novas previsões simplificam ou flexibilizam os processos de contratação. E dentre essas novas normas há uma regra específica sobre a aquisição de equipamentos usados pela administração pública, desde que esses equipamentos sejam voltados ao enfrentamento da pandemia. A regra está contida no artigo 4º, que permite a aquisição de equipamentos usados desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento desses bens. Portanto, a lei ainda exige que o fornecedor se responsabilize pelas mínimas condições de uso e de qualidade desses bens fornecidos à administração. É preciso ressalvar que não se trata propriamente de uma solução inovadora, inexistente nos regimes regulares das leis 8.666 e 10.520, por exemplo. Afinal, nessas situações regulares, fora do âmbito de enfrentamento da pandemia, também é perfeitamente possível que a administração conclua que determinado bem usado será tão útil ou tão eficaz para o atingimento da necessidade pública quanto um bem novo, por exemplo. Então, nesses casos, basta que a administração tome as devidas cautelas quanto à garantia do bem ou assistência técnica, manutenção, para que a finalidade pública seja atingida também pela aquisição de um equipamento usado. Outra questão que se coloca é que essa inovação, dita inovação pelo artigo 4º, não constitui propriamente uma permissão absoluta para o fornecimento de bens usados em qualquer contratação no âmbito da pandemia. Por mais que a lei permita à administração a elaboração de projetos básicos ou termos de referência simplificados para essas contratações, é perfeitamente possível que nesses instrumentos a administração simplesmente proíba o fornecimento de bens usados ou condicione esse fornecimento a determinadas condições técnicas mínimas, por exemplo. Dá para citar, por exemplo, uma data limite de fabricação de um equipamento hospitalar.
Nesses casos, é perfeitamente legítimo que a administração preveja no instrumento convocatório que a aquisição pode ser feita nesses termos de equipamentos usados, mas desde que sejam atendidos requisitos mínimos do produto. Essa avaliação da necessidade da compra de equipamento usado deverá partir principalmente de dois aspectos. Primeiro, da análise da disponibilidade desse bem no mercado. Precisamente por esse motivo que a lei prevê a possibilidade da compra de equipamentos usados, porque nessa situação excepcional de emergência de saúde pública internacional, de pandemia, muitas vezes a disponibilidade de um bem essencial à saúde pública é insuficiente para dar conta daquelas necessidades da população nesse contexto de emergência. Então, o que a lei faz é possibilitar a compra de equipamentos usados, já que não há bens novos suficientes para enfrentamento eficaz dessa epidemia. E outra questão que deve ser levada em conta é também o preço desses produtos no mercado nessa situação excepcional, porque da escassez de determinados bens pode decorrer uma elevação significativa dos seus preços, né? Então, a administração pode avaliar, no caso concreto, se ela detém recursos suficientes para serem alocados para a compra de equipamentos novos. Se isso não for possível, por conta dessa nova previsão normativa, é perfeitamente possível que agora a administração demonstre que um equipamento usado será mais eficaz e mais útil ao enfrentamento da pandemia. É precisamente para as situações de efetiva urgência que a lei prevê a possibilidade da compra de equipamentos usados. O enfrentamento à pandemia tem demandado uma atuação extremamente dinâmica da administração pública. A celeridade que se espera nesse momento, que é sem precedentes na história do país, acabou se mostrando incompatível com o modelo de contratações públicas regida pela Lei 8.666, justamente porque a Lei de Licitações ela acaba se caracterizando por atribuir um regime extremamente burocrático e excessivamente formalista. Então, para adaptar a atuação estatal à nova realidade social criada pelo coronavírus, foi necessária a edição da Lei 13.979. Essa lei, criada especificamente para o atual momento, dispensou a necessidade de licitação para a aquisição de bens, serviços e insumos que venham a ser utilizados no enfrentamento da pandemia. Se, por um lado, foi necessário essa flexibilização, que acabou dispensando a licitação, que é um dos grandes instrumentos de controle democrático sobre os gastos públicos, por outro, e como uma medida compensatória, a Lei 13.979 inovou ao criar um mecanismo adicional de transparência às contratações públicas. Isso porque todas as contratações fundamentadas na nova lei se inserem em um regime diferenciado de publicidade, onde imediatamente após a formalização do contrato, os dados relativos ao nome do contratado, prazo de vigência, valor e o respectivo processo de contratação devem ser publicados em um site criado especificamente para a finalidade de divulgar as ações estatais no combate ao coronavírus. O objetivo de se condensar essas informações em um site específico é justamente evitar que elas se percam em meio à infinidade de outras informações sobre contratações públicas. Afinal, todas as contratações, sejam elas vinculadas ou não ao combate ao coronavírus, devem ser divulgadas de modo detalhado no portal da transparência. Assim, o que a Lei 13.979 faz é simplesmente exigir que, para além dessa publicação usual, as informações sobre as contratações sejam disponibilizadas em um site específico, proporcionando uma visão generalista da quantidade de recursos públicos que o ente federativo acaba empenhando no combate específico ao coronavírus. Caso o administrador deixe de publicar essas informações, conforme determinado pela legislação, haverá uma clara violação ao princípio constitucional da publicidade, podendo inclusive ensejar responsabilizações no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa.
Um ponto interessante que vale a pena destacar nesse pequeno resumo diz respeito à necessidade da publicação oficial. Isso porque a mera disponibilização dessas informações no site específico não afasta a necessidade da publicação prevista no artigo 61 da Lei 8.666. Isso porque essa publicação oficial ela acaba integrando o próprio ciclo de formação do ato e acaba cumprindo uma finalidade completamente diferente da preconizada pela Lei 13.979. Por fim, vale a observação geral de que o atual momento de crise não autoriza o administrador a negligenciar o dever de transparência. Ao contrário, é justamente nesse momento difícil que o controle sobre a correta alocação dos recursos públicos se torna essencial, pois assim se evita que a má gestão dos recursos públicos, que a cada dia está mais escasso, acabe se tornando muito mais letal do que o próprio coronavírus. Uma das medidas anunciadas no combate à pandemia da Covid-19 envolve o contrato de encomenda tecnológica, que é um dos instrumentos estratégicos da Política Nacional de Inovação Tecnológica na área da saúde. Entre as encomendas tecnológicas anunciadas, há a previsão de atividades de desenvolvimento de vacinas contra a Covid, ainda o anúncio de contratação de atividades de pesquisa e desenvolvimento de testes diagnósticos, de sequenciamento genético do vírus, entre outras. Essas providências tornam necessário examinar a disciplina normativa que é aplicável ao contrato de encomenda, que não se confunde com aquela disciplina de contratações públicas mais usuais no Brasil. A encomenda tecnológica está prevista no artigo 20 da Lei Federal de Inovação, a Lei 10.973 de 2004, com relevantes alterações posteriores. O contrato envolve as atividades de pesquisa e desenvolvimento em que exista risco tecnológico, ou seja, a possibilidade de insucesso do desenvolvimento em razão da inexistência ou insuficiência do conhecimento técnico científico existente no momento da contratação. E, portanto, não se trata de contratar algo certo e previamente existente, mas sim o esforço para o desenvolvimento da tentativa de solução de uma tecnologia inédita pretendida pelo Estado. Essa particularidade do objeto da encomenda tem várias implicações na sua disciplina jurídica. A primeira delas é a previsão de hipóteses de dispensa de licitação e, mais do que isso, a previsão de um procedimento específico de contratação afeito a essas particularidades da encomenda. Eu destaco dois aspectos principais do procedimento de contratação. O primeiro deles é o critério de seleção do contratado, que envolve a maior probabilidade de alcance do resultado e não o menor preço ou menor custo. O segundo aspecto é a etapa de negociação para a formação do contrato de encomenda, que não é elaborado unilateralmente pelo Estado, precisamente em razão das particularidades do objeto. Um outro ponto de destaque do contrato de encomenda diz respeito à remuneração do contratado. Nesse caso, os pagamentos são realizados proporcionalmente aos trabalhos executados pelo contratado, sem uma vinculação necessária com resultados obtidos. O Decreto 9.283, que regulamenta a Lei de Inovação, previu os dois grandes regimes admitidos: o preço fixo, cabível em regra para situações de risco reduzido, e o regime de reembolso de despesas, que é cabível para os casos de risco mais elevado, em que seja difícil estimar previamente os custos que serão necessários durante a execução do projeto. Esses dois grandes regimes admitem remunerações adicionais, fixas ou variáveis, que podem ser úteis para estimular o alcance de metas de qualidade ou envolvendo, por exemplo, a velocidade no desenvolvimento da vacina para a Covid-19. Esse é um exemplo relevante de remuneração variável que pode ser utilizada. Há ainda mecanismos opcionais que podem ser utilizados. O primeiro é a realização de diversas contratações concomitantes, o chamado modelo funil, em que o Estado contrata diversos
sujeitos que vão competir ao longo das diversas etapas para o desenvolvimento da solução. Aqueles que não alcançarem as metas intermediárias têm o contrato rescindido e os demais prosseguem até o alcance da solução final. O segundo mecanismo é o da opção de compra do eventual resultado. O contrato de encomenda pode, desde logo, prever essa opção para o caso de sucesso no desenvolvimento. O terceiro mecanismo é o de distribuição dos direitos de propriedade intelectual entre as partes. Essa medida de distribuição pode ser útil como um modo de fomento ao setor produtivo nacional, pode estimular o desenvolvimento a cargo do contratado e pode ainda permitir a redução dos desembolsos por parte do Estado. Enfim, em cada caso, todos esses aspectos devem ser deliberados e são relevantes para o planejamento e execução das encomendas tecnológicas, que sem dúvida é um instrumento importante no combate à pandemia envolvendo inovação tecnológica. Olá, eu me chamo William Romero e junto aqui com meu amigo Guilherme Eiras, nós vamos gravar esse vídeo para esclarecer e fazer meditações aqui sobre aspectos práticos de inovações legislativas que foram incorporadas ao nosso ordenamento em virtude da pandemia do Covid-19. Mais especificamente, nós estamos nos propondo a fazer avaliações práticas, inclusive considerando aí a evolução normativa atinente ao processo de contratações públicas, para examinar a possibilidade excepcional trazida pela lei de dispensa de requisitos de habilitação para essas contratações, conforme disposto lá no artigo 4º F. A ideia é fazer um paralelo de normas anteriores com essa inovação trazida pela norma atual, a sua aplicação prática, e aí fazer até uma análise sobre a possível viabilidade de se incorporar o Instituto em normativas futuras, com vistas a prestigiar o princípio de eficiência e reduzir, na medida do possível, a burocracia das contratações no Brasil. Sem perder de vista, é claro, a necessidade de se contratar com alguém que preencha requisitos mínimos para garantir a qualidade da prestação a ser adquirida pela administração pública. Olá, como o William mencionou, sou Guilherme Eiras e no que se refere a esse tema, é importante verificar que essa previsão que constou do artigo 4F busca claramente privilegiar a contratação e a obtenção do bem pela administração pública ou da prestação do serviço para se fazer frente às necessidades da administração e às necessidades da população. Essa abertura do procedimento e essa busca por uma contratação efetiva e que seja boa para a administração e atinja as finalidades, ela já vem, essa evolução e essa mudança de pensamento é perceptível da evolução normativa, né? Desde a edição da Lei 8666, que traz um regramento rígido, específico, um procedimento padrão muito rígido para a realização de licitações e contratações públicas, naquele momento com um procedimento estanque, que se iniciava com a análise da habilitação de todos os concorrentes, para que apenas depois se verificasse as propostas comerciais, etc. Privilegiando essa efetividade na contratação, depois verificamos a lei do pregão, que acabou reduzindo em muito essa rigidez e a complexidade também do procedimento, que acabou instituindo nessa modalidade de licitação a inversão de fases, né? Ela privilegiando, sim, a busca por um melhor preço, primeiro a fase de lances, depois analisando-se a habilitação apenas do primeiro colocado. Nessa evolução normativa, destaco também a lei das PPPs, que abriu a possibilidade para o edital prever o saneamento de falhas na documentação apresentada e nas propostas apresentadas pelos licitantes, né?
e até mesmo a complementação dessas propostas em determinados casos, e na sequência a lei das microempresas, lei das micro e pequenas empresas também abriu a possibilidade para correção de determinadas falhas por esse tipo de empresas, até mesmo para privilegiar a contratação por elas, né? E também, na sequência, destaco a lei do RDC, a lei das estatais, que instituem como regra a inversão de fases no procedimento. E essa é uma evolução que vem de reflexos do entendimento da jurisprudência, né? Que há muito tempo, já mesmo no regime geral, admitia uma flexibilização nesse procedimento para que o procedimento não seja visto como um fim em si mesmo, mas um meio para se obter uma prestação e uma contratação isonômica e vantajosa para a administração, sem respeitar os princípios constitucionais, né? E também os direitos dos concorrentes, mas deixando de lado burocracias desnecessárias e que acabavam apenas onerando esse processo de contratação. Me parece que esse é o espírito também da regra do artigo 4F, considerando inclusive o sistema, o cenário atual de pandemia, né? Essa é a lógica, sem dúvida nenhuma. Essa evolução jurisprudencial aí que você mencionou veio mesmo sendo incorporada nos diversos diplomas normativos lançados ao longo dos anos, porque os operadores do direito administrativo e o próprio Poder Judiciário veio mensurando a efetividade dessas contratações e estabelecendo interpretações condizentes com a intenção legislativa, que não é certamente criar burocracias impertinentes, né? A ideia é mesmo privilegiar uma contratação vantajosa para a administração pública. A previsão do artigo 4F não dá para negar, constitui um marco, por se tratar de algo excepcional, jamais antes cogitado, essa dispensa de requisitos de habilitação. Sem dúvida nenhuma, uma hipótese excepcional que deve ser aplicada aí excepcionalmente nesse período de pandemia. Mas cabe aqui esclarecer que essa prerrogativa não elimina a necessidade de a administração pública traçar um planejamento para a contratação. A administração não pode sair contratando quem ela quiser. A administração precisa criar a etapa interna, organizar essa contratação e estabelecer lá os requisitos mínimos que entende como jurídicos, econômicos e técnicos para efetivar essa contratação administrativa. Somente a partir do momento em que se conhecer o particular a ser contratado, é que a administração vai, então, poder, examinando esse planejamento, ao menos em tese, né, verificar se vai ser aí viável abdicar desse determinado requisito, com vistas a efetivar uma contratação necessária aí para o período de pandemia. Mas a lei, é importante destacar também, a lei, ela estabelece não apenas essa hipótese de contratação direta, mas também um regime de pregão simplificado, com redução, inclusive com redução de prazos aí, para também do qual dispõe a administração para fazer contratações. É uma forma distinta da contratação direta e que, portanto, pressupõe que não serão, em todos os casos, que a administração vai poder simplesmente contratar o particular de forma direta. Em havendo restrição de fornecedores, mas sendo mais de um, e em havendo tempo hábil para que se desenrole um processo licitatório, caberá, então, à administração aí examinar o caso a caso, mas caberá a ela lançar esse pregão de forma simplificada, como prevê aí a Lei 13.979. E aí, em relação a esse primeiro aspecto, até que eu havia mencionado, sobre a necessidade de um planejamento, há que se ter também em vista um exame prático da situação. É evidente que, por exemplo, para adquirir determinado insumo, que a administração saiba ser de capacidade exclusiva de uma determinada empresa, ao traçar essa organização interna para a contratação e prever lá as condições mínimas, me parece evidente que não vai caber à administração estabelecer um requisito, por exemplo, que essa empresa sabidamente não cumpra, né? Então, essa seria uma hipótese de você não ter necessidade de lançar a mão de
exigências que posteriormente vão ter que ser atenuadas. Seria viável, plenamente viável, você abdicar desse requisito na fase interna da licitação aí, então, quando já é notoriamente conhecido que o fornecedor é um só, o prestador, né, de serviço. E, além disso, a gente pode imaginar aqui uma hipótese de aplicação dessa prerrogativa legal no âmbito de um pregão, e que, então, portanto, há uma concorrência, há mais de um licitante. Decidiu lá a administração, usar aqui como exemplo, lançar um pregão para determinada contratação. Encerrada a etapa de lances, verificou-se que o primeiro colocado, por exemplo, não atende a determinada condição editalícia. Será viável a administração simplesmente abdicar de considerar esse requisito como necessário em relação ao primeiro colocado quando tem, no mínimo, mais um partícipe dessa licitação? Me parece que não, né? Pelo menos não à primeira vista. Vai ser necessário que o administrador, primeiro, consulte, até em atenção ao princípio da isonomia e da vinculação ao ato convocatório, que aí, sob essa perspectiva, me parecem invencíveis. Consulte, então, o segundo colocado e o terceiro, e assim por diante, para verificar se algum deles preenche essas condições. Aí sim, se nenhum preencher as condições, aí me parece sim que seria viável, até em atenção ao espírito da norma da 13979, voltar ao primeiro colocado e aí sim contratá-lo dispensando de comprovar esses requisitos, considerando que nenhum dos participantes atendia, né, a essas exigências. Mas isso com a devida cautela, sem antecipar a concessão de uma oportunidade indevida, por exemplo, a uma empresa, sem visualizar o que as outras têm a oferecer. Me parece que isso é uma circunstância prática que muito provavelmente a administração vai ter pela frente aí, se já não teve, né, ao longo dessa pandemia. Eu concordo com você e deve ser dessa forma, até porque senão seria aberto a possibilidade para que fraudes ocorressem, o primeiro colocado que sabe que não cumpre determinado requisito mergulharia no preço para tão somente ficar em primeiro lugar e obter esse salvo-conduto desse requisito de habilitação, mesmo os demais atendendo, né? E é até um cuidado que se deve ter, porque uma contratação boa para a administração não necessariamente é a mais barata, né? Então, por isso mesmo essa hipótese do artigo 4F é excepcional, né? E deve ser, me parece, interpretada dessa forma como você expôs mesmo. Exato. Enfim, vamos acompanhar aí a evolução da normativa e tentar extrair o que de bom pudermos para os casos futuros, né? Me parece que a avaliação da aplicação prática da norma vai ser muito relevante, inclusive para a definição de futuros diplomas normativos inerentes a licitações e contratações públicas em geral. Sem dúvida. Eu diria, inclusive, vai ser muito importante na própria tramitação do projeto de lei do regramento licitatório, que hoje está tramitando lá no Congresso. Pode ser que, caso se mostre uma boa alternativa, que essa opção seja incorporada ao projeto e aplicável a determinados casos, né? Sem dúvida. Me parece que esse é um momento que nós devemos, um momento de dificuldade para todos, mas que deve nos servir para aprendizado, reflexão e obter melhorias futuras aí para as contratações, enfim, para a vida de todos nós. Sem dúvida. Dias melhores para todos. Para todos nós. Um abraço. Olá, eu sou Eduardo Talamini, sócio de Justen Pereira Oliveira e Talamini, e vou falar aqui com vocês a respeito de cautelas, providências preparatórias e outras medidas que podem ser tomadas tendo em vista possíveis litígios judiciais e arbitrais que venham a se instaurar depois desse pico da crise. É que se tem notado já
a perspectiva de conflitos, processos que se estabelecerão depois desse período crítico, ou mais crítico, pelo qual agora nós todos passamos. Isso acontece em alguns casos porque ainda não se tem, as partes não têm ainda a exata dimensão de todo o problema, elas têm muitas vezes danos, prejuízos ainda ocorrendo e querem esperar para ver tudo o que terão para reivindicar, tudo o que terão para discutir depois. Há casos em que simplesmente as partes não estão indo desde já para o litígio porque estão se ocupando nesse momento de coisas mais essenciais e vitais para elas, que é permanecer existindo e tudo mais, e na linha crítica disso não se põe a instaurar agora esses processos. Enfim, há muito caso assim. Então, há a perspectiva de que, passando esse momento pior, se instaurem processos vários. Eu aqui, então, pretendo dar 4 linhas de recomendação. A primeira, tentar soluções consensuais, tentar soluções negociadas, autocomposições. Esse é um caminho relevante porque, primeiro, haverá depois uma significativa dificuldade de encaminhamento dos processos judiciais e arbitrais. Pode-se antever um certo assoberbamento do judiciário, por exemplo. O próprio cenário arbitral pode ter algum tipo de sobrecarga, alguma dificuldade maior para se identificar, para se obter a atuação de um árbitro aqui ou acolá. Também vai haver um problema de custeio disso. As partes podem não estar em plenas condições de custear todo um processo. Há depois um outro aspecto que recomenda soluções negociadas, que é a própria incerteza de como serão resolvidos esses litígios. Afinal, nós passamos por uma situação inusitada, uma situação que não teve igual nos últimos 100 anos, não teve igual, portanto, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, à luz do direito contemporâneo. Nós não temos jurisprudência, precedentes para situações exatamente iguais a essas. Como é que isso vai ser decidido? Como, em que limite se vai reconhecer, caso fortuito, força maior aqui ou acolá? Então, há todo um cenário de incerteza, e num cenário de incerteza, muitas vezes uma solução consensual é algo muito mais seguro e recomendável. Depois também há uma perspectiva, e tem muito a ver com esse segundo aspecto, uma perspectiva de soluções salomônicas, ou seja, aquelas soluções que, em alguma medida, vão procurar distribuir um tanto da carga do risco advindo de todos esses problemas. Na arbitragem, isso já é frequente, ou se diz ser frequente, mesmo fora de um cenário de crise, então isso tende a se exacerbar. Então, se é para já receber uma solução que não vai ser a base do tudo ou nada, se a perspectiva não é de uma vitória total, mas sim de uma solução intermediária, porque já não obter isso mediante uma autocomposição. A segunda linha de recomendação tem a ver com a conduta das pessoas, das partes, das empresas, no próprio curso da relação negocial, da relação contratual, enfim, da relação jurídica em que estão envolvidas e que é o objeto, é o cenário em que vai se pôr depois esse processo, esse litígio. É fundamental uma postura proativa e cooperativa. Existem deveres jurídicos que vigoram, são chamados deveres acessórios de conduta, que vigoram em qualquer relação contratual, em qualquer relação obrigacional, mesmo não estando explicitados nas disposições do contrato. São os ditos deveres de cooperação. É um dever de diálogo permanente com a contraparte, é um dever de advertir a outra parte de riscos de condutas que ela está adotando, um dever de pedir esclarecimentos para a outra parte, toda vez que a conduta dela não for de todo clara, for ambígua, der aso a algum tipo de dúvida relevante para a continuidade do encaminhamento da relação. Existem deveres, enfim, até de auxílio de uma parte à outra, claro que nos limites juridicamente exigíveis. Enfim, essa gama de deveres acessórios de conduta tem de ser agora muito intensamente exercitada pelas partes. Há também, sob outra perspectiva, sempre um dever de mitigação de prejuízos. Então, por mais convicto que você esteja de que você se viu impedido de cumprir uma dada obrigação por força maior,
por mais convicto que você esteja de que vai ser reconhecida em seu favor a força maior e você vai ser exonerado de uma determinada obrigação, ou de um conjunto de obrigações, ainda assim procure ver tudo o que você pode fazer para mitigar os sacrifícios de custos da parte que está do outro lado. E sempre que isso for possível de ser feito, que seja feito. Porque isso vai ser considerado depois pelo juiz ou pelo tribunal arbitral. Aos nossos clientes, aqueles que têm estado nesse tipo de situação, nós já temos dado essa recomendação e eles têm agido exatamente assim, mitigando todos os danos, todos os prejuízos, toda a carga de sacrifício que possa ser, desde logo, diminuída ou evitada. E, como eu dizia, os juízes, sejam eles árbitros ou estatais, depois vão considerar isso. Não vão só tomar em conta o cenário de crise e as disposições contratuais relevantes, mas também vão querer saber como cada um se pautou nesse momento. E essa conduta, longe de ser um simples elemento moral ou de cordialidade, tem valor jurídico e vai repercutir na solução dos conflitos. A terceira linha de recomendação tem a ver com comprovação, com documentação de todas essas condutas. Então, se está tentando negociar, deixe tudo isso documentado, deixe tudo isso feito por escrito. Não é preciso uma notificação judicial, já não era antes da crise necessário, ou extrajudicial, mediante cartório, já não vinha mais sendo usado, a não ser quando a lei ou o contrato exigem expressamente, e não precisa ser usado agora. Mas e-mails claros, precisos, que descrevam exatamente suas propostas, o contexto em que inseridas, exijam também do outro lado, da outra parte, que eles mandem por escrito o que pretendem, enfim, documentem tudo, documentem todo esse diálogo de tentativa de solução consensual, documentem as condutas de cumprimento daqueles deveres acessórios que eu mencionei antes. Façam isso sempre, como eu dizia, mediante comunicações escritas, mas também documentem, comprovem os elementos relevantes para a futura solução do litígio, os prejuízos que estão tendo, as dificuldades que estão tendo. Como documentar isso nesse momento? Muitas vezes, como eu dizia, mediante comunicações escritas, mas também pode-se cogitar, eventualmente, de atas notariais, que são provas produzidas, certificadas, são fatos que são certificados por tabeliães, é uma prova relativamente simples de ser feita e que é reconhecida, tem valor probatório num processo judicial ou arbitral. E ainda, em situações limite, dá para recorrer ao próprio judiciário para uma produção antecipada de provas, que é uma ação com um escopo bastante específico. Ela não se destina a discutir o mérito da causa, mas sim apenas a produzir provas, ouvir testemunhas, fazer uma perícia. Provas essas que, nesse momento, são apenas realizadas e guardadas para serem usadas depois, eventualmente. Essas provas, no passado, essa produção antecipada, só era admitida quando se demonstrava que havia uma situação de urgência para ela ser feita. Hoje, o código é muito acessível, muito aberto quanto a isso. E eu posso produzir essa prova antecipadamente para simplesmente avaliar quais são meus riscos e chances numa futura disputa, avaliar se vale a pena fazer um acordo e assim por diante. Portanto, esse é também um importante caminho. Por fim, a quarta linha de recomendação é: não corra riscos excessivos e desnecessários. Havendo situações de prejuízo muito grave, não deixe para só resolver isso depois. Porque há o risco, há a possibilidade de que se estabeleça uma situação irreversível de um dano que pode levá-lo até mesmo à quebra, ou coisa semelhante, se não à quebra, a prejuízos muito irreparáveis. Então, nessas situações extremas, recorra sim ao judiciário, ainda que pontualmente, ainda que especificamente, apenas para debelar essa situação de perigo de dano. Também existe um arcabouço jurídico para isso. Mesmo quando há previsão de arbitragem, dá para ir em situação emergencial apenas ao judiciário, com uma medida preparatória de um futuro processo arbitral ou judicial, sem ter que, desde logo, exaurir a discussão do mérito. Então, tem de se pensar também nesse caminho. Em linhas gerais, são essas as recomendações que eu gostaria de aqui deixar. Algumas delas, se não todas, talvez sejam bastante óbvias e evidentes, mas não custa nada sempre lembrar delas nesse cenário de crise. Um abraço a todos. Olá, meu nome é Marina Cucchiella e hoje, juntamente com a minha colega doutora Isabela Vosgeral, iremos trazer algumas reflexões a respeito do impacto da Covid-19 nas relações privadas.
A comunidade jurídica tem debatido muito esse tema, pois, como se sabe, a força obrigatória dos contratos é a regra, e qualquer exceção deve ser sempre analisada com a devida cautela. O ordenamento jurídico, mais especificamente o Código Civil, já traz as normas para lidar com essas situações de excepcionalidade. É importante aqui destacar duas normas, quais sejam o artigo 393, que lida com as situações de força maior, e os artigos 478, 479 e 480, que lidam com as hipóteses de rescisão e revisão contratual. Sobre o artigo 393, é importante destacar que o Código Civil já permite ao devedor não responder pelos prejuízos causados pelos casos de força maior. E o próprio parágrafo único do mesmo dispositivo já destaca que casos fortuitos são aqueles cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Portanto, é fácil observar que a declaração de pandemia da Covid-19 se enquadra nessa hipótese. Sobre os artigos 478, 479 e 480, permite-se a rescisão ou a revisão contratual caso o equilíbrio econômico do contrato seja rompido. Porém, nesses casos, a imprevisibilidade é um requisito inafastável. Ainda nesse assunto, é importante destacar o artigo 480, segundo o qual abre-se ao devedor a possibilidade de alterar o modo da prestação da obrigação, evitando-se assim a onerosidade excessiva de uma das partes e principalmente a rescisão do contrato, que é sempre um remédio mais drástico e definitivo. O próprio Código Civil já traz então duas alternativas para lidar com situações excepcionais: o 393 da força maior e o 478 e seguintes, tratando da rescisão e da revisão contratual. Ainda dentro do panorama legislativo, é importante mencionar o projeto de lei 1179 de 2020, que trata do regime jurídico emergencial e transitório nas relações jurídicas de direito privado. Para o tema que aqui interessa, é relevante destacar o artigo 6º e o artigo 7º. O artigo 6º trata justamente das situações de força maior, já mencionadas do artigo 393 do Código Civil. Esse artigo diz que as consequências decorrentes da pandemia, incluídas as previstas no 393, não terão efeitos retroativos. Ora, o dispositivo fala o óbvio. Dessa forma, entende-se que o propósito do legislador ao colocar esse dispositivo no projeto de lei é justamente permitir aos operadores enquadrar as consequências da Covid-19 como uma situação de força maior. Por outro lado, o artigo 7º dificulta a aplicação das hipóteses do 478, 479 e 480 para as consequências decorrentes da Covid-19. Isso porque o artigo 7º do projeto de lei diz que não se considerarão fatos imprevisíveis para os efeitos justamente desses dispositivos o aumento da inflação, a variação cambial e a desvalorização ou substituição do padrão monetário. Esse dispositivo, na verdade, consolida um entendimento jurisprudencial que vem se repetindo há bastante tempo, principalmente no Superior Tribunal de Justiça. Como a minha colega vai expor na sequência, o judiciário brasileiro é bastante reticente na abertura das hipóteses de revisão e rescisão contratual decorrentes desses fatos imprevisíveis. Assim, mais de uma vez já se decidiu que a variação cambial excessiva ou a própria desvalorização da moeda não são situações imprevisíveis a ponto de justificar a possibilidade de rescisão ou revisão contratual. É isso mesmo. A jurisprudência brasileira, especialmente o STJ, tem um entendimento muito firme no sentido das possibilidades estritas para a aplicação dos institutos descritos pela Marina. Então, é necessário que haja um evento efetivamente imprevisto, não coberto no risco assumido pelas partes, de acordo com as disposições contratuais, e ainda, ou cujos efeitos aí sejam inafastáveis e de forma a alterar significativamente o contrato e sua função, sua utilidade para as partes. Em casos anteriores, o STJ
vem entendendo, por exemplo, que a depender do tipo de contrato, por exemplo, em se tratando de commodities ou de questões relacionadas à variação cambial, que há um risco inerente ao tipo do contrato, à modalidade contratual, de modo que a instabilidade política ou econômica brasileira não permite a aplicação dos institutos descritos anteriormente, para fins, seja de eximir o devedor de suas obrigações ou para rescindir ou mesmo revisar esse contrato. A tendência agora com a pandemia não deve ser diferente. Contudo, não podemos ignorar que estamos diante de um evento único, com efeitos disseminados no mundo inteiro, um impacto enorme, com determinações relacionadas à contenção da pandemia e que são efetivamente necessárias e determinadas inclusive pelo poder público, que afetam diretamente a economia e as relações privadas, os contratos já existentes entre as partes. Portanto, caberá ao judiciário lidar com uma série de demandas que certamente surgirão em razão da pandemia. Essas demandas tendem a se multiplicar, mas elas já existem em número relativamente grande no judiciário. E para fins desse breve vídeo, é relevante destacar que o judiciário vem se preocupando em vedar comportamentos oportunistas, como, por exemplo, tentativa das partes de declararem que o judiciário declare uma espécie de moratória geral em razão da pandemia. O judiciário vem negando pedidos no sentido de que a simples existência da pandemia, da situação de calamidade declarada em determinados locais, seja suficiente para fins de eximir o devedor do cumprimento de suas obrigações contratuais. O judiciário exige, portanto, que as partes comprovem e demonstrem um risco efetivo, um risco de dano grave, impossível ou que seja muito difícil de solucionar posteriormente, e um desequilíbrio entre as partes envolvidas no contrato, ou seja, um impacto tal no contrato que uma parte tenha ficado muito prejudicada enquanto a outra tem uma posição muito favorável. É esse tipo de situação que o judiciário vem entendendo que justifica aí uma maior intervenção nos contratos privados. Outro aspecto que o judiciário vem considerando corretamente para analisar essas demandas são as previsões contratuais. A maioria, ou grande parte dos contratos privados já contém disposições sobre caso fortuito, força maior e aplicação da teoria da imprevisão, enfim, ou eventos extraordinários. E quais serão os efeitos desses eventos nas obrigações das partes. Há um caso, por exemplo, de contrato na modalidade take or pay, em que o judiciário analisou as disposições contratuais que previam que, em ocorrendo um evento fortuito, as obrigações das partes, dentre elas aquela obrigação de consumo mínimo, poderia ficar suspensa durante a ocorrência daquele evento, enquanto durasse aquele evento. Nesse caso, o judiciário, então, analisando que se tratava, de acordo com as disposições das partes, de um evento fortuito, e aplicou a cláusula contratual para fins de suspender essa obrigação de consumo mínimo por determinado período. Em outro caso, por exemplo, em que havia uma garantia contratual consistente na alienação fiduciária de ações de titularidade do devedor, em que havia uma previsão de que se essas ações sofressem uma desvalorização tal, que ficassem a um valor, que passassem a ser negociadas por um valor abaixo de um limite estabelecido pelas partes, o credor poderia liquidar imediatamente a garantia, mesmo que não houvesse inadimplemento por parte do devedor. O devedor, então, foi ao judiciário pedindo a suspensão dessa possibilidade, para que o credor ficasse impossibilitado de executar a garantia, porque isso representaria um prejuízo enorme para o credor. O judiciário
analisando as disposições das partes, concluiu que se estava diante de um contrato de risco e sujeito às volatilidades do mercado. A garantia era uma garantia de ações negociadas em bolsa e as próprias partes haviam feito previsões detalhadas a respeito da possibilidade de grande desvalorização desse ativo, dessa garantia. E o contrato, além de tudo, era de fevereiro de 2020, quando já havia quando já havia elementos suficientes para se considerar que haveria um forte impacto das bolsas de valores em decorrência da pandemia, mesmo que ela ainda não tivesse essa abrangência mundial naquele momento. Portanto, o Judiciário rejeitou esse pedido de simples suspensão dessa cláusula contratual, porém, considerando que poderia sim haver um prejuízo desproporcional do devedor, concedeu mais prazo para que o devedor pudesse pagar a dívida objeto da garantia ou então substituir a garantia. E outro aspecto bem interessante é que o Judiciário garantiu ao credor a possibilidade de fazer exigências em relação a essa nova garantia a ser ofertada. Portanto, o devedor não pôde ofertar uma nova garantia a seu critério. Coube ao credor fazer exigências quanto a essa nova garantia, inclusive restringindo, por exemplo, as instituições que pudessem emitir essa nova garantia. O Judiciário analisou a questão, afirmando que não se tratava de um abuso de direito do credor, que é uma preocupação real, mas sim de um exercício de uma liberdade contratual, de uma faculdade do credor, que não cabia ao devedor escolher a garantia a ser oferecida. Portanto, se verifica que o Judiciário já está se deparando com diversas causas relacionadas à pandemia, vem analisando essas causas com ponderação, evitando comportamentos oportunistas, evitando abuso de direito e tendo extrema cautela para observar e respeitar as disposições contratuais a respeito dos riscos assumidos pelas partes, da função daquele contrato, daquele negócio e da manutenção do equilíbrio contratual, mesmo em uma situação de excepcionalidade. Olá! O tema que trataremos aqui será o da suspensão dos prazos processuais por força da pandemia. E a suspensão dos prazos processuais gira toda essa temática em torno da Resolução 313 do CNJ, que, dentre outras determinações administrativas, definiu a suspensão em todo o território nacional dos prazos processuais, iniciando pelo dia 20 de março de 2020 e, em princípio, com término previsto para o dia 30 de abril também de 2020. Paralelamente a essa Resolução 313, diversos tribunais se dedicaram a promover atos próprios, disciplinando também a suspensão dos prazos processuais. Não há nenhum problema nisso, é coerente com o seu plexo de competências, mas merece atenção o fato de que os tribunais não poderão disciplinar de forma mais restritiva do que é definida pelo CNJ na Resolução 313. Significa dizer, os tribunais, diante das vicissitudes locais, poderá editar atos que ampliem, que promovam uma suspensão mais abrangente do que aquele piso mínimo definido lá pelo CNJ. Como eu disse a vocês, a suspensão ela se iniciou no dia 20 de março de 2020 e, em princípio, tinha um prazo de término no dia 30 de abril. Ocorre que, no dia 20 de abril de 2020, sobreveio um novo ato do CNJ, a Resolução 314, que trouxe uma disciplina complementar. A disciplina complementar, basicamente, para os processos eletrônicos, que tramitam de forma eletrônica, a suspensão terminará, de fato, no dia 30 de abril e, portanto, os prazos serão retomados, o curso dos prazos será retomado no dia 4 de maio. Por que 4 de maio? Porque 30 de abril termina o período de suspensão, no dia 1º de maio, feriado nacional,
dias 2 e 3 de maio é um sábado e um domingo, portanto dias não úteis, e no dia 4 de maio, primeiro dia útil subsequente, é quando serão retomados os prazos nos processos eletrônicos. Por que retomados os prazos? Porque a suspensão, como vocês sabem, ela impede a prática de atos durante um determinado período, e quando termina esse período, os prazos que se iniciaram antes continuam a sua contagem da onde pararam. O que o difere da interrupção do prazo. O prazo interrompido é aquele que volta a correr. Quando termina o período de interrupção, ele volta a correr desde o seu início e não da onde ele parou. Ele não é retomado da onde ele parou. Então, 4 de maio serão retomados os prazos nos processos eletrônicos. E nos processos que ainda tramitam em meio físico, houve a extensão da vigência por a Resolução 314 do CNJ, estendeu a vigência da Resolução 313, que suspendia os prazos até 30 de abril, para os processos que tramitam em meio físico, estão suspensos, permanecerão suspensos os prazos até o dia 15 de maio. E aqui é importante pontuar que os únicos prazos que ficam suspensos por meio dessas resoluções são os prazos processuais, ou seja, são aqueles prazos que definem o momento para a prática de um ato no processo. Significa dizer que os prazos de direito material, os prazos prescricionais ou os prazos decadenciais, ainda que seja um prazo decadencial para a propositura de uma ação rescisória ou para a impetração do mandado de segurança, nenhum desses prazos que não se destine a regular algo ou a prática de um ato dentro do processo não ficarão abrangidos pela suspensão. Portanto, os prazos alheios, externos ao processo, não ficarão suspensos e continuarão correndo naturalmente. Uma questão que merece atenção, especialmente quando forem retomados os prazos processuais, é a questão da tempestividade. A pergunta que se faria é: eu preciso comprovar esse período todo de suspensão do prazo quando quando meu prazo for retomado e eu tiver que praticar efetivamente o ato já no processo retomado? Eu diria que não. Por quê? Porque, em princípio, não. Porque o CNJ, ao editar as suas resoluções, as suas resoluções possuem caráter geral e é uma norma federal. E como norma federal vinculante, ela deve ser observada e deve ser do conhecimento de todos. Presume-se o conhecimento de todos. De modo que ela não precisará ser comprovada. Não vou precisar demonstrar a tempestividade da minha manifestação, anexando, enfim, juntando algum ato comprobatório. Entretanto, como eu lhes disse antes, é perfeitamente possível que os tribunais tenham editado atos próprios, eventualmente regulando de forma parcialmente diversa o período de suspensão, talvez até e normalmente mais abrangente, um período mais longo do que o definido pelo CNJ. Aí sim, nesses casos, me parece bastante razoável, bastante prudente e talvez mais do que isso, talvez impositivo, que se comprove, tal qual se faria com um feriado local, se comprove essa norma local, essa suspensão local por meio da juntada, enfim, a demonstração da existência dessa suspensão por um período mais longo, editada ou definida por um tribunal local. Com relação às medidas urgentes, merece aqui a atenção à ausência de suspensão de prazos que digam respeito a providências de natureza urgente. Claro, e aqui merece uma explicação adicional. Não é possível que se pretenda suspender atos processuais relacionados a uma providência urgente. Significa dizer, se eu, diante da urgência, do perigo de dano, propuser uma medida judicial e pleiteio a concessão de uma tutela de urgência no período de suspensão, imaginem vocês que eu proponho essa ação contra o poder público. E, vocês sabem, existe aquela regra em que
é franqueado ao poder público o prazo de 72 horas para que ele se manifeste antes da decisão a respeito do pedido de medida de urgência. Esse prazo de 72 horas, obviamente, ele não ficará suspenso. Muito embora seja um prazo processual, ele diz respeito a uma providência urgente. E a ressalva existente nas resoluções, tanto dos tribunais quanto do CNJ, elas preservam a utilidade ou a necessidade de tramitação dos processos que não estão suspensos pelas resoluções, que são suspensos, em princípio são os prazos, mas nem esse prazo seria suspenso porque ele diz respeito a uma providência urgente. Então, não haveria de se cogitar uma suspensão desse prazo específico. E concluo com a ideia de que as regras de suspensão de prazos se destinam a proteger a parte. Portanto, quando forem retomados os prazos e forem necessárias interpretações sobre tempestividade da prática dos atos, se faça isso com parcimônia, se faça isso de forma colaborativa, intimando as partes para que elas, antes de qualquer inadmissão, qualquer decisão inadmitindo um ato processual por intempestivo, que se franqueie a parte a oportunidade de ela falar antes e conseguir, enfim, exercer um contraditório útil para esclarecer algum tipo de situação prévia à decisão contrária aos seus interesses.